A Igreja Universal divulgou nota hoje em que repudia as denúncias noticiadas pela TV Globo que, citando o Ministério Público do Rio, apresentou sem provas um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a instituição e a Prefeitura da capital fluminense. As acusações da Globo acontecem às vésperas da eleição municipal e num momento em que a família Marinho ganha as manchetes pela ligação com Dário Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, réu na Operação Lava Jato. Uma denúncia sem apresentar provas contra uma instituição que há décadas sofre perseguição religiosa. Ontem a TV Globo fez ataques diretos contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Em reportagens exibidas nos principais telejornais da emissora, citou uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro para apresentar supostos indícios de corrupção e lavagem de dinheiro de quase 6 bilhões de reais envolvendo a igreja e a prefeitura da capital fluminense. Nossa equipe conversou hoje com o responsável pela Igreja Universal no Brasil, Bispo Renato Cardoso. A Igreja Universal tem participação em algum esquema de lavagem de dinheiro na Prefeitura do Rio de Janeiro? A Igreja Universal não tem participação em nenhum esquema de lavagem de dinheiro, nem da Prefeitura do Rio de Janeiro, em nenhum outro lugar. A Igreja Universal, ela presta contas de todas as suas receitas a todos os órgãos competentes e por isso não temos nada a temer e por isso essas acusações são absurdas e sem nenhum fundamento. A Igreja Universal não participa, não influencia, não se envolve em nada que tenha a ver com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é da competência do prefeito e da sua equipe. A Igreja Universal cumpre o seu papel como instituição religiosa e social. Jadson Santos, bispo responsável pela Igreja Universal no Rio de Janeiro, também rebate as acusações e diz ser impossível que 6 bilhões de reais tenham passado pelas contas da Universal, já que esse valor corresponde a 20% do orçamento anual da prefeitura. Pode garantir que não há qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro com a prefeitura da cidade? Nem 6 centavos. É um absurdo falarem isso, eu acho que é mais absurdo quem acredita nisso. Nós não temos 6 centavos da prefeitura na Igreja Universal. Nós só faríamos isso se não tivéssemos cérebro, né? Só se nós não pensássemos. Mas nós pensamos. A nossa vida não é tirar nada de ninguém, a nossa vida é dar em favor das pessoas aflitas. O documento do Ministério Público, usado pela TV Globo para acusar a Igreja Universal, deveria ser sigiloso. A instituição questiona o vazamento de informações. Tem uma coisa que eu não entendo aqui, até hoje eu não consegui essa resposta, essa combinação da Globo com o Judiciário do Rio de Janeiro. Record não sabe de nada, SBT não sabe de nada, Band não sabe de nada e a Globo sabe de tudo, a Globo chega antes. É uma coisa estranha, eu fico me perguntando por quê, hein? Por que a Globo tem essa ligação tão forte? Nós não devemos nada, temos toda a contabilidade da Igreja Universal bem transparente, não temos o que temer e nós vamos atrás, porque eles têm que provar isso aí. O prefeito Marcelo Crivella classifica as reportagens como uma intenção clara de interferir no processo eleitoral. Tendo em vista a interferência repugnante da Globo no processo eleitoral, agindo como partido de oposição. Olha, em 20 anos de vida pública, eu nunca vi uma afirmação tão leviana, tanta insanidade, um ódio tão neurótico, tão absurdo como esse de dizer que na prefeitura se lava dinheiro na Igreja Universal. Isso é um crime. As pessoas que falam isso deviam provar. É claro que com o processo ainda em sigilo, surge espaço para essas especulações. Bote a cara o promotor que disse isso, bote a cara o funcionário do COAF que disse isso, para ser processado, para ter que pagar diante da justiça por uma infâmia como essa. Este jurista acredita que os procuradores do Ministério Público violaram a Constituição ao vazar informações sigilosas. Então nós poderíamos pensar isso aí também é um ato de improbidade administrativa e a depender das consequências geradas a isso, pode-se pensar até em um ato de afastamento desse procurador do seu cargo, porque está se utilizando o cargo não em proveito para o bem da sociedade,
mas sim para proveito pessoal ou de terceiros próximos, né? Então o cargo não está sendo exercido de forma impessoal. Não é algo muito reto, me parece que é algo que são tentáculos, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. E qual o grande objetivo disso? É aí que está a grande questão, né? Então, quando nós temos acusações que são feitas muito próximas às eleições, de certa maneira, pouco interessa, nesse momento, se elas são verdadeiras ou não, se elas são fundadas ou não dessa forma. Porque o estrago eleitoral, em alguma medida, ou em grande medida, ele é feito. Há pouco mais de 2 meses das eleições municipais, a TV Globo direciona os ataques contra Marcelo Crivella, candidato à reeleição. Desde que assumiu o poder, o prefeito fez diversas cobranças e denúncias contra o grupo, cortou verba publicitária e ainda mudou a relação de favorecimento da gestão anterior com a emissora. As reportagens veiculadas contra o prefeito e a Igreja Universal também acontecem no momento em que a família Marinho ganha as manchetes nacionais por um suposto envolvimento com o doleiro mais poderoso do país. Uma delação bomba ligou diretamente a família Marinho a um esquema ilegal de evasão de divisas. Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, afirmou em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, em 24 de junho deste ano, que repassou milhões de dólares em espécie para a família que controla o Grupo Globo. A entrega dos pacotes com valores que variavam entre 50 mil e 300 mil dólares, em valores atuais entre 265 mil e 1 milhão e 600 mil reais, acontecia todos os meses na própria sede da emissora carioca. Segundo o doleiro, que é réu na Operação Lava Jato, os dólares eram recebidos por José Aleixo, um ex-executivo da Globo e homem de confiança dos irmãos Marinho. Na delação, Dario Messer confirma que os negócios obscuros com a família Marinho começaram nos anos 90. Os destinatários dos dólares seriam os irmãos Marinho, Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto, vice-presidente do Grupo Globo. Em entrevista, o prefeito do Rio de Janeiro afirmou também que o Grupo Globo deve ao município milhões de reais em impostos e desafiou a emissora a pagar os valores. Reafirmo o meu compromisso de que se a Globo pagar os 33 milhões que deve à Prefeitura em contas atrasadas de IPTU e ISS, colocarei todo esse recurso para melhorar o sistema de saúde que eles tanto criticam. No ano passado, Marcelo Crivella também denunciou 14 contratos sem licitação, no total de mais de 280 milhões de reais, assinados na gestão anterior com o Grupo Globo. Segundo o levantamento da Procuradoria-Geral do município, a Fundação Roberto Marinho recebeu os valores para fazer consultorias de obras de engenharia e arquitetura na região portuária sem nenhuma experiência na área. Só em contratos para serviços no Museu do Amanhã foram 51 milhões de reais. O acordo previa até treinamento de pessoal, mas, segundo a Procuradoria, a Fundação Roberto Marinho subcontratou 90% das atividades. Documentos revelam que, além de repassar as obras para empreiteiras, o Grupo Globo pediu mais dinheiro para concluir o serviço. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar as denúncias, mas até agora os promotores não apresentaram uma conclusão. O processo também corre na Justiça Federal. O prefeito do Rio de Janeiro ainda liga as denúncias da TV Globo ao fim de repasses publicitários da prefeitura à emissora da família Marinho, que sempre foram altíssimos. Eu não sou réu de nenhum processo, nunca respondi a processo nenhum. Eu acho que a política tem isso. Vão fazer campanha para o candidato deles. Deu 150 milhões para a publicidade, deu 300 milhões para a Fundação Roberto Marinho, dava 70 milhões para o Carnaval. E a Globo vai lá, filma transmite o Carnaval e ganha 250 milhões de publicidade. Também não dei mais dinheiro para o Carnaval, a Globo vai ter que botar o dinheiro dela, a Liesa tem que botar o dinheiro dos ingressos, e a Prefeitura pega os 70 milhões e coloca nas creches, na educação e na saúde. Os ataques sem provas da Globo também podem ser explicados por interesses pessoais da família Marinho, que foram desafiados pela primeira vez. As obras ilegais de uma cobertura de Paula Marinho, filha de João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo, na Avenida Vieira Souto, bairro mais rico da cidade,
não foram demolidas graças à ajuda do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ali era um duplex e ela colocou vários andares em cima. Não foi na minha época, foi antes de mim. A reclamação dos vizinhos, do prédio do lado, a prefeitura fiscalizou e multou. Tem embargo da Defesa Civil porque tinha risco, inclusive, de cair. Pois bem, uma obra completamente ilegal. Até que ela fez contato e contratou uma advogada, que na época era esposa do governador Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Adriana Anselmo entrou no processo, isso está no processo, e aí o prefeito cedeu e autorizou. A Igreja Universal do Reino de Deus existe há 43 anos. Em diversas ocasiões sofreu ataques diretos do Grupo Globo. E mesmo diante de tanta perseguição, o número de fiéis da instituição no Brasil e no mundo nunca deixou de crescer. Os fiéis aqui do Rio de Janeiro já estão calejados com a Globo, né? Então, toda vez que tem uma perseguição, acontece o que aconteceu hoje. Deu mais povo na igreja. O povo da igreja já sabe das mentiras da Globo. Então, eles já superaram. Pode bater, a Igreja Universal sempre cresceu na base da pancada. Não são essas mentiras, essas calúnias que vão nos deter. Nós vamos continuar a nossa missão independente da Globo. E apelamos às pessoas de inteligência que busquem os fatos, busquem as verdades e pesem as intenções dessas falsas acusações. É tudo que temos a dizer. Em nota, a Globo disse que não tem débitos pendentes com a Prefeitura e que tem garantido por lei o direito de questionar cobranças. A emissora não respondeu aos outros questionamentos relatados na reportagem.